Então, boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente hoje. Hoje é um dia de apresentação aqui no laboratório de bioimagem e modelagem molecular. Hoje nós vamos apresentar um trabalho que é sobre o NAMD, sobre energia livre de interação para proteína ligante, que é apresentado aqui no laboratório, nesse ciclo de seminários. E para quem for ver no YouTube, né, pode contribuir também com o compartilhamento do link. Vamos começar nossa apresentação. Ativar nossa caneta. Se estiver acontecendo, gente, de alguma alteração no áudio, podem me sinalizar, tá bom? Porque às vezes o meu microfone não dá certo. Então vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos. Como eu já falei, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre o NAMD. O NAMD que é um programa de dinâmica molecular. Um programa de dinâmica molecular bastante conhecido, né? Desenvolvido aí pela Universidade de Illinois, pelos pesquisadores. E voltando um pouco para situações que já conversamos sobre a dinâmica molecular, precisamos lembrar que a dinâmica molecular ela é diferente do docking molecular, que é algo que realizamos bastante aqui no laboratório. Eu sei que já foi citado em outras apresentações sobre as diferenças entre a dinâmica e o docking molecular, porém, como às vezes a pessoa que está acessando esse vídeo pode não ter visto, né, a apresentação que nós tivemos sobre os dockings, sobre o GROMACS, então é interessante ressaltar, né, que no docking o que nós temos, né, é a proteína fixa, a proteína ali, ela vai estar numa posição estática, enquanto o ligante, ele vai estar, né, procurando poses, procurando maneiras de se acoplar naquela proteína de forma mais satisfatória. Porém, a gente sabe que na natureza, as proteínas, elas não estão paradas, elas não estão fixas. As proteínas também têm sua movimentação. É o que acontece com as alças de fusão, com as alças em U, e movimentos de proteínas são extremamente naturais. É por isso que a dinâmica molecular surge como uma proposta bastante interessante para o desenvolvimento de fármacos, porque ela traz também essa questão do movimento das proteínas, dos estados, né, ativo e inativo das proteínas, que é importante para a gente pensar em inibidores. Então, programas como o NAMD vão procurar entender como é a relação de energia, né, como é que esse complexo ele vai se comportar energeticamente diante da variação da movimentação da proteína durante uma fase de tempo. Nós temos que o NAMD ele é um pouco diferente de outros programas desse tipo, porque o NAMD ele faz ele trabalha com cálculos diferentes, né? Cálculos diferentes de energia, de interação, e ele também apresenta, né, a interface gráfica, que é um dos grandes ganhos do NAMD. Diferente de outros, como o GROMACS, por exemplo, que é bastante trabalhado também aqui no laboratório, o NAMD ele vai trazer para o usuário a possibilidade de visualizar o que está sendo feito, né, a sua macromolécula, através da plataforma do VMD, que é um visualizador bastante conhecido também aí da prática em sílico. Durante essa apresentação, eu vou falar sobre o CharmGui. O CharmGui se mostrou uma ferramenta, né, uma plataforma de ferramentas bastante útil, porque permite a parametrização, ou seja, a definição de parâmetros de dinâmica molecular de forma bastante simples e bastante objetiva. Nessa apresentação, eu estou pensando muito no pesquisador que está fazendo sua primeira dinâmica, que está chegando para esse vídeo, imaginando sua primeira dinâmica molecular e que ainda não tem tanta familiaridade com as linhas de comando e com esse tipo de utilização. Por isso que a junção do NAMD via VMD e do CharmGui facilitam bastante aí para esse usuário que está buscando fazer sua primeira dinâmica molecular, trabalhar, porque você vai ter do seu lado essa possibilidade de estar visualizando o que você está fazendo, e o CharmGui vai permitir que você defina, né, os arquivos de parâmetro, que cada um tem sua forma, né? O arquivo INP ele tem uma forma, o PRM tem uma forma de se escrever. Então, o CharmGui ele já tem no seu escopo esses modelos de como devem ser escritos esses códigos, e através da utilização da sua plataforma você consegue chegar nos arquivos de parâmetro de forma muito mais simples.
E assim você pode, né, ao final, obter a Free Energy Perturbation, ou FEP, que é uma maneira de você observar como é que a macromolécula, né, a sua proteína, ela se comporta na presença e na ausência do ligante, conseguindo dar uma noção de como o ligante interfere, né, nessa proteína. Dentre os objetivos gerais dessa apresentação está né, preparar o grupo de pesquisa para análise de interação proteína-ligante no NAMID. A metodologia empregada será, né, a proposta, não, no caso, a metodologia que nós vamos trabalhar vai ser aquela que eu falei, utilizando o VMD e o Charmegui, diferente do que é proposto no tutorial. Logicamente, eu imagino que no tutorial eles buscaram fortalecer o que eles já tinham ali dentro do VMD, né? Já que o NAMID e o VMD, eles são meio que parte do mesmo grupo de pesquisa. E eles tentaram trabalhar, né, o NAMID utilizando essas ferramentas que já existem no VMD. Então, através do VMD, você pode utilizar PSFGen. Lá no TK Console, que é como se fosse um prompt de comando que você utiliza dentro do VMD, você utilizaria essa ferramenta para gerar os arquivos de parâmetro, os arquivos de PSF, né, que possuem informações sobre os campos de força, né, que utilizariam as coordenadas, né, vindas do PDB, junto com os arquivos de topologia, utilizariam essas duas informações para gerar os arquivos de PSF que seriam utilizados no VMD para rodar as análises no NAMID. Contudo, durante minha jornada trabalhando com esse processo aqui, eu achei ele muito carregado de falhas e também muito ligado a peculiaridades, né? Dentro do tutorial do NAMD, a gente tem o tutorial alquímico, que ele tem muitas idas e vindas. Você precisa fazer os passos naquela ordem definida, pois se você utilizar o arquivo antes do momento, fizer o processo no PSFGen, ele não tem a inteligência de reconhecer que aquele arquivo está entrando no momento inadequado e aí seu processo ele já se inicia, né, com esse erro. O que é proposto para a gente lá no tutorial do NAMID é utilizar, né, o PSFGen com esse roxinho aqui. Eu coloquei no fundo a imagem do terminal só por ilustração, mas o que você faria é criar um arquivo de texto com essas linhas de comando, né? Package, topology, que é um arquivo que você baixa lá no próprio site do VMD, né? PDB alias, que vai trocar, né? Ele vai para todas as informações que tiver lá no seu arquivo de PDB, ele vai trocar RIS por HSE, ele vai mudar as nomenclaturas mesmo dos aminoácidos, vai caracterizar segmentos em U, vai trabalhar as coordenadas desse segmento em U. Isso para quando se tiver um segmento em U na proteína. Mas o que eu estou te falando é que o PSFGen, ele é como se fosse aquela ferramenta do Office, né, que você tem no Word, que é a de substituir, em que você coloca o que era e como você quer que fique, sabe? E aí ele vai fazendo as substituições. É isso, basicamente isso que acontece aqui no PSFGen. Ele vai procurar no seu PDB como é que estava escrito anteriormente e adaptar para a forma que vai ser interpretado pelo NAMID. No final, ele vai escrever um arquivo PSF. Como a gente pode ver aqui embaixo, né, no final dessa rotina aqui de comandos, ele vai chegar no PSF, que é um arquivo como se fosse de configuração para se rodar a dinâmica. Porém, com o NAMID e o VMD, é possível ir por uma rota diferente, utilizando, né, o Charmegui, que para mim se tornou um canivete suíço aí da dinâmica molecular, porque ele possibilita que você crie arquivos de parametrização para diversos tipos de dinâmica, pode ser via Gromax, OpenME, Charm, NAMID, etc., Ember, porque ele consegue fazer essa conversão como se fosse um Open Babel da dinâmica molecular. Lá na plataforma do Charmegui, a primeira coisa que você vai fazer é procurar... A primeira coisa que você vai fazer, na verdade, é fazer o seu login. Sem o seu login, você não vai conseguir trabalhar no Charmegui. Você pode utilizar o seu login UFBA, foi como eu consegui acesso. Depois de conseguir o seu login, você vai utilizar o Input Generator. Dentro dessa aba do Input Generator, tem essa opção que é Solution Builder.
lá nessa aba de Solution Builder, você vai poder ter acesso, né, ao esquema, né, ao protocolo que vai transformar seu arquivo PDB em nos arquivos, né, com todos os parâmetros e tudo mais que vai ser utilizado para se rodar uma dinâmica. Aqui você vai ter, eu já imagino que quando você chegar nessa dinâmica molecular, você já vai ter rodado o seu docking, seja no Autodock, no Vina, no Gold, etc. Então você vai ter, né, o seu arquivo de complexo. Seu complexo lá com a melhor pose do ligante na proteína. Com, né, esse arquivo PDB que tem o ligante na proteína, você vai inserir ele aqui, né, utilizando essa parte aqui de upload na plataforma. Você pode selecionar também o centro, né, dessa proteína. Aqui, nesse momento, eu recomendo você não inserir, porque a Waterbox vai ser definida pela própria plataforma do CharmGui, e você pode alterar, né, os dados da célula mais tarde, o que se mostrou mais efetivo, na minha opinião. Então, o que você vai fazer aqui nesse primeiro momento é colocar o seu arquivo do complexo proteína ligante. Ele vai ser levado pelo CharmGui, né? Aqui vai o seu complexo nessa região. Após isso, no Solution Builder, você vai ter, né, as informações do seu PDB. Ele vai destrinchar para você quais são as cadeias que estão ali, quais são os heteroaminoácidos, ou seja, o que a proteína reconhece, né? São os aminoácidos e tudo mais. O que for hétero, provavelmente vai ser o seu ligante. Como no caso aqui, eu utilizei a 3GPO, que é a proteína que está sendo trabalhada no momento pelo IC Prosper. A 3GPO, ela tem, né, como ligante a PR. Então, aqui você marcaria também um desses ligantes, né, e uma dessas cadeias somente, para poder mostrar ali como seria essa dinâmica em cima de uma cadeia e de um ligante. Porque no caso da 3GPO, ela tem já vai ser quadruplicada dentro do arquivo PDB. Então, utilizar uma cadeia, né, no caso a ProA e a HTA, daria certo. Em seguida, você vai conseguir informações aí acerca de parametrização. Isso, no fim da página, tem uma seta, né, que vai ficar te mostrando a todo momento o caminho que você está indo, para você seguir, né, fazendo a alteração dos arquivos. Aqui nessa plataforma do CharmGui, você também vai conseguir criar os arquivos de parametrização para o seu ligante. Nesse momento que você clicar aqui em CSML Search, vai aparecer para você essa opção em que ele está te mostrando aqui se dentro da plataforma já tem, né, um arquivo de parametrização para o seu ligante, ou se você vai precisar fazer um. Nesse caso, eu segui para a opção em que ele faz a parametrização, utilizando o FFgen, que é uma outra ferramenta aí do CharmGui. Em seguida, ele vai te dar, né, os arquivos. Você vai observar arquivos de configuração da dinâmica, arquivos de parametrização do sistema. Então, você segue. Em seguida, ele vai fazer a solvatação do sistema. Não sei se vocês tiveram acesso à apresentação feita pelo Neto, mas na apresentação de Neto ele fala sobre como essa caixa de solvatação ela é feita, como ela é criada. Então, aqui me cabe ressaltar que dentro dessa Waterbox, né, que é uma caixa de solvatação, que vai demonstrar como é que seria, né, dentro ali de uma célula, como é que essa proteína ela atuaria no meio biológico. É para aumentar, né, a afinidade não, mas aumentar a veracidade dessa simulação. Em seguida, você vai continuando, né, com os passos ali do CharmGui. Ele vai te perguntar qual tipo de arquivo de input que você vai utilizar. Você vai lá selecionar o NAMD, mas se você tiver interesse, né, no seu artigo de trabalhar com outros tipos de programas de dinâmica, você pode também estar marcando as opções. E no fim dessa seara, quando você tiver passado por todas as etapas, colocado as opções que são interessantes para parametrização da sua proteína, você vai ter, né, a opção para você fazer o download
dos arquivos. Fazendo download, você vai poder utilizar eles no VMD. Um passo anterior a esse é você consultar, não sei se eu falei sim. Anteriormente eu falei sobre não colocar os dados do centro da caixa de água. Isso porque depois que você baixar os arquivos, você vai ter acesso ao arquivo TICL, que é um arquivo que vai trazer as informações sobre essa caixa de solvatação. Lá você vai selecionar o conteúdo desse arquivo, vai levar para o TK Console, né? Vai colar, em seguida vai utilizar o comando getCell. Esse comando getCell, ele vai te levar as informações sobre os vetores que você vai utilizar para poder fazer essa célula, né, de trabalho. Em seguida, você vai abrir o arquivo imp, que é o arquivo de configuração do NAMD, e vai até a parte que ele fala sobre periodic boundary, que seriam, tipo, quais são as características do ambiente de simulação. Lá você vai colocar os valores que você conseguiu aqui. Nesse caso foi 1111, aqui é 01111 e 001111. E aqui embaixo tem 3 valores que são x, y e z, né? Que é a origem dessa célula. Então você vai passar tudo isso para cá, vai digitar como está lá, né? Lembrando que no vetor 1, 2 e 3, a marcação em cifrão indica onde você vai substituir, né? Você pode ver que aqui é diferente. Aqui substitui na primeira coluna e as duas últimas estão vazias. Aqui substitui, a primeira está vazia, a do meio está cheia e a do fim está vazia. Aqui as duas primeiras estão vazias e a do fim está cheia. A mesma coisa aqui, como vocês podem observar. Então, vocês vão preencher aqui essa parte de periodic boundary com as informações obtidas lá pelo getCell. Isso, inclusive, foi uma das barreiras durante a época do meu TCC. Eu não consegui levar os dados da minha dinâmica para o meu TCC, porque justamente os dados da minha célula estavam errados. Eu tinha conseguido no artigo, mas não sabia que tinha como conseguir através do getCell. Depois disso, você vai poder fazer a pré-visualização da sua estrutura. Como eu falei, o VMD ele tem essa possibilidade, né? O VMD junto do NAMD tem essa possibilidade de você observar como está feita a sua configuração, né? Aqui a gente pode observar que a proteína está dentro de uma caixa de solvatação. A mesma caixa que a gente vê aqui do lado, né? Não sendo a mesma proteína, mas o mesmo estilo de solvatação, né? A caixa de solvatação. A solvatação também pode ser feita em esfera. A caixa de solvatação ela pode ser apresentada de diversas formas, né? Ela pode ser apresentada assim, né? Em licorice, que a gente observa todas as moléculas de água que estão ali envolvidas, ou através de um tipo de surface, né? Eu acho esse tipo de visualização mais interessante porque dá um aspecto, né, de que é uma caixa de água e que no artigo também fica muito mais interessante, dá um nível maior para as imagens ali do seu trabalho. Em seguida, depois de observar que está tudo certo, que os parâmetros estão certos, que a definição dos vetores das suas células estão corretos, você vai até o terminal que você está trabalhando e vai utilizar o comando NAMD3 ou NAMD2, a depender da versão do NAMD que você está utilizando, e vai fazer a primeira dinâmica de equilibração. Em seguida, isso aqui você vai fazer tudo utilizando os arquivos que o próprio CharmGui te possibilitou. Então você vai ali fazer a equilibração primeiro, e depois que a equilibração acabar, você vai rodar uma outra dinâmica, que é a dinâmica de produção. E essa aqui vai te gerar os dados mais próximos ali que você está procurando para energia de interação. Então, vem os passos pós-dinâmica. Após a realização dessa dinâmica, que pode demorar um pouquinho, eu não vou mentir para vocês, é um processo que pode demorar um pouquinho, principalmente se você estiver buscando, né, a interação desse ligante na proteína durante uma faixa de tempo, né, em nanosegundos ou picosegundos, assim, extensa. Então, pode ser que demore um pouco, mas ao final do processo, você vai poder utilizar a capacidade do VMD, né, de gerar as calculations, né, dentro das opções do VMD tem lá calculations, e você vai poder calcular tanto o RMSD, se você estiver fazendo um trabalho observando, né, a recolocação de um ligante, ou obter, né, as quilocalorias por mol
ou seja, a energia de interação do ligante ali na proteína. Conclusão, nós podemos observar a potencialidade do VMD, né? A sua maior simplicidade de operação, como isso aumenta a velocidade nas análises, principalmente por evitar erros relacionados à falta de visualização do que está acontecendo com seus arquivos, e também a obtenção dos gráficos de forma simplificada, que corta aquele processo do pesquisador ter de levar os dados para uma plataforma como Excel, para poder trabalhar, para poder gerar gráfico, etc. Então, isso é uma das grandes potencialidades do VMD, ou do NAMD. Agradeço a todos pela atenção, ao grupo de pesquisa e às agências de fomento pela colaboração. Dúvidas, sugestões, interações? Pedro falou comigo aqui no chat, disse que essa curva de RMSD não pareceu estável. Realmente não pareceu estável. Não pareceu estável. Mas antes eu tinha percebido que foi muito bom sua apresentação, parabéns. Né? Eu não conhecia o NAMD, eu nunca usei, já tentei usar o VMD algumas vezes, mas eu não cheguei a mexer no NAMD. E agora o que no PDB Align, eu acho, PDB Alliance, isso. Ele me parece que serve para escolher qual forma do resíduo é a que está presente. Se é protonada, se é no. Qual protonação é, dependendo da cidina, por exemplo. Isso. E a RMSD que não pareceu estável. Aquele RMSD, na verdade, ele não é o meu. O que aconteceu? Depois do meu TCC, né, eu fiquei tranquilo sobre o que estava acontecendo no laboratório. Não fiz o backup da dinâmica que eu fiz no NAMD. Teve uma alteração de energia no laboratório e aí os meus arquivos de parametrização perderam. Ou seja, tudo que eu tinha feito de docking também foi assim embora. Então, eu vou ter que vou fazer todo o docking de novo para poder ter os complexos para poder submeter ao NAMD. Então, é por isso que as imagens que eu trouxe hoje foram alegóricas. As imagens do meu trabalho faleceram com a máquina lá do cluster. Infelizmente. Tá bom, beleza. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Isso. Boas colocações. Isso. Aquelas propostas do PSFG funcionam. Eles vão trabalhar para poder fazer com que o que era um PDB se torne um arquivo que funciona para uma dinâmica. E a dinâmica precisa saber, né, sobre essas questões das protonações e tal, que a gente vê no Gromax também. Quando a gente roda o Gromax, ele também pede, né, a protonação dos resíduos, pede também para especificar qual vai ser o formato de solvatação da caixa e tudo mais. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Pode manifestar, gente, tanto pelo áudio quanto pelo chat. Quem quiser falar. Ok. Então é isso, gente. A gente conseguiu hoje discutir um pouco sobre o NAMD. Eu acredito que a gente vai ter um outro ciclo de apresentações em que a gente vai poder discutir um pouco sobre os erros que acontecem durante esse processo, né? Alguns erros em relação aos arquivos de parametrização, né? Os arquivos PRM. Podem acontecer, às vezes, se você estiver usando um ligante com um átomo metálico, né? Ou estiver utilizando um sal, né, ali para poder contrabalancear o seu ligante, pode ser que ocorram erros. Então a gente vai ter uma outra apresentação, acredito que no futuro, para poder discutir um pouco sobre isso. Ademais, agradeço a atenção de todos vocês. E terça-feira que vem nós voltamos para mais uma apresentação. Muito grato. Boa noite. Boa noite, meus jovens.